E o Brasil se prepara para enviar à Ucrânia o ex-chanceler Celso Amorim. A medida foi anunciada depois de críticas às declarações de Lula em relação à postura de russos e ucranianos na guerra. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Marcelo Balotti. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia, é um prazer estar aqui com vocês. Como já adiantei antes de chamá-lo, professor, é um pedido de Lula feito ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, para que Celso Amorim, que agora é assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, vá à Ucrânia para dar continuidade àquele projeto de construção de um plano de paz, para tentar dar andamento a essa proposta de negociações de paz para acabar com um conflito entre Rússia e Ucrânia. Lembrando que no começo de abril, Celso Amorim esteve na Rússia com esse mesmo objetivo. Levando-se em consideração essa viagem que foi feita primeiro à Rússia e desse contexto de críticas que Lula tem recebido por causa de declarações polêmicas, quais são as expectativas para essa viagem? Olha, o Lula está tentando se equilibrar, né, entre a China e a Rússia de um lado, os Estados Unidos e a Europa do outro, né? Acho que ele foi bastante infeliz na declaração dele, porque joga uma certa responsabilidade sobre a Ucrânia que ela não tem, né? A Rússia foi a invasora e tem destruído o país, né? A Ucrânia é muito mais uma vítima do que um agressor, né? Então, para tentar corrigir um pouco esse desvio de rota, essa fala, né, que muita gente até fala que foi mal interpretado, mas eu não vejo má interpretação, eu acho que foi um erro. Ele manda o Celso Amorim. O Celso Amorim tinha sido ministro das Relações Exteriores no primeiro governo Lula, né, para tentar, de alguma maneira, corrigir esse desvio, né. Ele foi para a Rússia, né, numa missão aí de tentar estabelecer alguma paz, e agora vai para a Ucrânia, eu acho que muito mais para tentar consertar isso do que para tentar promover a paz de fato, né? O Lula, quando ele chega ao poder nesse terceiro mandato, ele, de certa maneira, ele se achou como um mensageiro da paz mundial, né? E a gente sabe que o Brasil, embora seja um país pacífico e normalmente neutro nessas situações, acredito que o Brasil não tem esse poder todo para fomentar a paz. Ele pode ser um importante vetor para promover a paz, mas não o principal. Agora, um dos principais objetivos da comitiva presidencial nessa viagem agora para Portugal foi justamente tentar mudar a rota desse discurso do governo brasileiro em relação à posição de neutralidade na guerra da Ucrânia. Essa tem sido a posição do Brasil desde o início do conflito, mas choca com algumas declarações dadas por Lula, principalmente na viagem que ele fez recentemente à China. E para tentar mudar a rota, como eu disse agora no início, Lula voltou agora em Portugal neste sábado a defender as negociações de paz, negou que tenha igualado as responsabilidades para o avançar desse conflito entre Rússia e entre Ucrânia e reconheceu, talvez a parte mais importante, né, professor? Reconheceu que a Rússia errou ao invadir a Ucrânia. Essa correção de rota, ou pelo menos uma tentativa de correção de rota, foi o suficiente para tentar mudar essa percepção crítica que muitos têm tido em relação ao presidente Lula frente à guerra na Ucrânia? Isso pode deixar os ucranianos um pouquinho mais receptivos à ida da comitiva presidencial? Comitiva não, de Celso Amorim, como a gente está falando aqui? Olha, houve protestos, né, de ucranianos na frente da embaixada em Portugal, né, e me parece que esses protestos foram, de certa maneira, contornados agora com as declarações do Lula. Né. Como eu coloquei no início, né, ele tenta se equilibrar, de um lado, com a China e Rússia, principalmente com a China, né, que é o nosso principal parceiro comercial, e ele foi fazer uma visita oficial na China, ficou uma semana lá. Por outro lado, não pode se descartar os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também é um importante parceiro comercial. Então, ele tenta se equilibrar nesse dilema, né? Ele não pode atacar a Rússia, porque assim ele, de certa maneira, atacaria a China, mas ele também, quando ele ataca, ele fala que é um problema dos dois países, ele se indispõe com
com a OTAN, né, com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos, então ele tenta equilibrar, né? Então, essa viagem para a Europa é uma tentativa de compensar um pouco a primeira ida à China, né? Ele vai primeiro no lado russo, digamos assim, e agora ele vai mais para o lado da Ucrânia. Eu acredito que não só as declarações vão ser suficientes para trazer alguma coisa mais positiva do lado ucraniano. Eu acho que precisa ter mais ações, né? A França me parece que tem tentado organizar uma conferência da paz, na qual o Brasil tem apoiado. Então, eu acho que falta um pouco mais de ação, né? É muito discurso em muitos momentos não bem interpretados ou não bem falados, né, pela presidência, e falta um pouco mais de ação do Lula, né? A gente tem visto muita fala, mas pouca ação, pouca efetividade. Seriam possíveis nesse contexto, professor? Porque existe uma relação comercial muito significativa entre Brasil e China, entre Brasil e Rússia. Na época do ex-presidente Jair Bolsonaro já havia essa preocupação de se posicionar muito pró-Ocidente, pró-Estados Unidos, pró-União Europeia e desagradar demais os russos, ainda que nesse contexto de guerra na Ucrânia, havia essa preocupação de que esse posicionamento poderia ferir os próprios interesses econômicos aqui do Brasil. Que tipo de ações Lula poderia realizar para firmar com mais evidência essa posição de que não apoia a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas ao mesmo tempo também não desagradar muito os russos, que são importantes parceiros comerciais? Olha, a atitude do Lula, né, o discurso do Lula é bastante complexo, né? Ele tem falhado muito na comunicação, né? Então, eu acredito que assim, a visita do Celso Amorim à Rússia e a visita do Lula à China, ela significou para o Ocidente, para os Estados Unidos, né, uma leitura de que se o Brasil não apoia diretamente os dois países, de uma certa maneira, o Brasil deu preferência a esses países antes de, por exemplo, essa viagem para a Europa, né? O Lula deu mais importância à importância comercial que China e Rússia têm do que a própria importância que os Estados Unidos e a Europa têm, né? Então, a minha leitura é que vai demorar um pouco, né? O Brasil vai ter que ter uma atitude muito mais pró-Ocidente para, digamos, reconquistar essa confiança dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, né, em direção a um discurso mais conciliatório, né, tentando fazer com que se chegue a um acordo de paz, né, para que não fique essa imagem de que o Brasil, de certa maneira, preferiu a Rússia, né, e preferiu a China por exemplo, os Estados Unidos ou a Ucrânia, né? Eu acho que no governo anterior, né, no governo do Jair Bolsonaro, a gente tinha uma posição mais definida. Eu acho que o Lula, embora ele não queira, e eu acho que a neutralidade seria o melhor para o Brasil, eu acho que ele tinha que ser melhor, a comunicação tinha que ser melhor, ele tinha que ter uma comunicação melhor, para justamente deixar claro que o Brasil não apoia o conflito, que o Brasil defende uma solução e uma solução guiada pelas negociações e não uma negociação que prolongue essa guerra. Mas eu acho que o presidente falha muito nessa comunicação, principalmente quando ele está fora do país, né? Quando ele está na China, ele dá uma declaração que é uma declaração no mínimo desastrosa. Agora, na Europa, ele tenta consertar um pouco essa declaração, mas também não é uma declaração muito... Você não sabe muito o que ele está querendo. Então, eu acho que a gente está tendo um ruído muito grande na comunicação presidencial. Pelo menos, não tem aparecido muito o ministro das Relações Exteriores, né? E eu acho que é uma voz importante para assumir uma certa frente, né, da posição que a chancelaria brasileira tem nesse conflito. Agora, professor, para fechar a participação do senhor hoje, essa
Questão que envolve talvez um maior tensionamento entre Brasil e União Europeia como um todo, não só Portugal, Espanha ou um país ou outro da Europa. Isso pode prejudicar essa intenção não só do Brasil, mas também da América do Sul de reforçar relações comerciais entre blocos, porque um dos objetivos do Brasil justamente nessa viagem, além desses pontos que a gente elencou, é fortalecer ou estipular uma relação mais clara entre Mercosul e União Europeia. Essas questões diplomáticas que envolvem a guerra na Ucrânia podem ser um impeditivo para avançar nessa área? Olha, o impeditivo eu não acho, mas eu acho que dificulta, né? Eu acho que a União Europeia, ela já tem uma dificuldade natural de negociar com o Mercosul, né? Por conta do protecionismo que eles têm em produtos agrícolas, principalmente França e Irlanda, ali tem muitas dificuldades de abrir o seu mercado para os produtos agrícolas latino-americanos, né? E aí você tem uma questão ambiental que estava pesando muito, mas que parece que agora diminuiu, mas as questões diplomáticas, elas sempre influenciam, né? Então, de certa maneira, esse não posicionamento do Brasil, e quando se posiciona de uma maneira mais desastrosa, eu acredito que pode dificultar o avanço, né, dessas negociações entre União Europeia e Mercosul. Impedir, eu não acho que seja o caso, mas dificultar, sim. Ok, gostaria de lhe agradecer pela entrevista neste sábado, professor de Relações Internacionais Marcelo Balotti, sobre esse contexto perigoso e difícil, né, de relações brasileiras com outros países diante dessas posições do presidente Lula em relação à guerra na Ucrânia. Seja muito bem-vindo sempre, professor. Bom fim de semana, boa noite.